Vá comigo, por favor, até Atos capítulo 15. É por lá que nós vamos iniciar a nossa leitura, seguida de uma oração. Atos capítulo de número 15, se alguém colocar, eu vou estar fixando esse comentário. Atos de número capítulo 15, verso 1. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Eu peço, por favor, que nesse momento você possa orar comigo e pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, venha falar conosco, quebrando todo o egoísmo, orgulho e desavença com Deus que possa haver no coração de cada um de nós. Nesse momento, receba essa oração, não apenas porque é diante de Deus que nós estamos, o que seria o suficiente, mas porque muitas vezes as orações que são feitas online, às vezes as pessoas não abaixam a cabeça, não reclinam, não acatam, acham que é uma pregação do YouTube. Estamos ao vivo, mas estamos diante de Deus. Ore comigo nesse momento. Senhor, Pai querido, soberano Deus, estamos diante do Senhor, de quem todos nós não podemos fugir, nem mentir, ou tampouco se esconder. Por favor, que o nosso coração esteja diante do Senhor completamente transparente e clarificado. Que a nossa consciência seja purificada pela palavra de Deus. E que o poder do Espírito Santo chegue a cada pessoa, em cada residência. E que cada um de nós receba do Espírito Santo a compreensão, Senhor, da grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. E de que não tenhamos, Senhor, nenhuma dúvida de que ao ouvir a palavra de Deus, a única resposta possível é a obediência. Eu peço ao Senhor que abençoe esta pessoa que está ouvindo. Eu peço ao Senhor que o coração dessa pessoa esteja aberto para a palavra de Deus. Que as defesas caiam. Nós nunca sabemos quando é a última oportunidade que o Senhor nos dá. Nós nunca sabemos quando é a última vez que vamos ouvir a pregação do Evangelho. Que hoje seja a oportunidade primaz para muitas pessoas, mas que se for a última, se for a derradeira, que seja aquela que transforme esse coração. Eu clamo por todos que estão ouvindo, Pai. E eu peço por mim mesmo, para que o Senhor trate dos nossos corações essa noite, para louvor da Tua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Novamente, boa noite. Nós vamos estar no capítulo de número 15 do livro de Atos. E estamos seguindo uma trajetória que desde o início do ano tem como objetivo dar continuidade àquilo que já fizemos no ano passado. O livro de Atos começamos ele no ano passado e estamos seguindo agora para esse momento. E aqui no capítulo 15, precisamente no capítulo 15, nós encontramos uma grande controvérsia. Nós encontramos um dos pontos centrais e para alguns o ponto central deste livro. Um comentarista muito interessante chamado Heikel, ele comenta que esse ponto específico do livro de Atos é o divisor de águas desse livro. É um ponto central desse livro. John Stott vai dizer que Lucas, o escritor de Atos, gradualmente nos leva às mudanças que nos carregam até o capítulo 15. É a partir do capítulo 15 que você vai ver que Pedro desaparece das narrativas. Não que Deus não continue usando Pedro, mas Pedro desaparece das narrativas, quase que totalmente. E Paulo passa a ser o protagonista humano do livro de Atos dos Apóstolos. Então, neste momento tão crucial para o livro de Atos, é que eu peço a sua atenção. Os eventos descritos em Atos capítulo 15, do verso 1 ao verso 30, 31, 32, 33 até o 35, são também eventos coligados com Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao 14. Então nós vamos estar entre os dois momentos das Escrituras, entre Atos e Gálatas, e vamos perceber como eles se comunicam. Esse é o chamado primeiro concílio da igreja, ou o concílio de Jerusalém. É um concílio muito importante.
É ali que são decididas questões que vão influenciar toda a história da igreja, não somente primitiva, mas a nossa também. O pano de fundo é uma discussão fortíssima, vou usar aí um termo vulgar, um quebra-pau muito difícil de se deixar passar para o lado e não comentar, entre dois apóstolos, Paulo e Pedro. Esse panorama antes nos faz entender essas realidades que estão acontecendo e como é importante para mim e para você estudarmos esse capítulo. Daí em seguida, eu gostaria que você pudesse também lembrar de onde viemos. O apóstolo Paulo acabou de chegar com Barnabé de uma viagem missionária pela Galácia, e lá encontrando em Listra, Icônio, Derbe e uma série de outros, Antioquia da Psídia, eles encontraram uma quantidade enorme de gentios que se curvaram à palavra de Deus. Também judeus dessas cidades ouviram a palavra de Deus. Eles estavam chegando exultantes. Eles passavam então muitos dias, como nós podemos observar. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos 14, aí bem pertinho, ou só apenas olhe, em Atos 14, versos 27 e 28, onde você e eu vamos ver a chegada deles em Antioquia. Reparei, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Então, nesse momento aqui, Paulo e Barnabé chegando em Antioquia, passam muito tempo, nós não sabemos precisar se ano ou meses, mas sabemos que é um tempo considerável, um tempo já onde se estabelecem depois do relato. E aqui, precisamente, nós temos o capítulo 15 começando uma nova parte dessa história. Repare assim, verso 1 do capítulo 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Algo enfático aqui, não podem ser salvos. A circuncisão era uma prática do Velho Testamento, onde o órgão masculino ele era cortado em sua extremidade e retirada uma pele que assinalava uma aliança de Deus com o primogênito masculino de cada família. E eles estão dizendo, olha, se não houver circuncisão, não tem salvação. Segundo o costume de Moisés, é assim que tem que ser. Paulo, então, juntamente com Barnabé, se veem determinados a ir na direção de Jerusalém para resolver isso. Olha, o assunto já seria bem complexo se não levássemos em consideração Gálatas, mas eu te peço, abra agora na Epístola aos Gálatas, para que você possa ter um olhar, marcando ainda Atos 15, a Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, verso 11. Vai acontecer aqui um desdobramento, um olhar maior. Repare aqui no verso 11 de Gálatas 2. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Conseguiu ver o que aconteceu? Paulo está relatando os detalhes dessa situação. Antioquia, na Síria, é uma cidade onde Paulo e Barnabé tinham sua sede missionária. A igreja lá era forte e bem estabelecida dentro do Evangelho. E nesse período o que nós temos é que depois da viagem missionária, Pedro vai fazer uma visita a Antioquia. Nessa visita a Antioquia, Pedro está muito animado, comendo com os gentios, coparticipando da situação, mas parece que num curto espaço de tempo chegam pessoas de Jerusalém, da parte de Tiago. Aqui não está dizendo que Tiago os enviou, da parte de Tiago pode ser uma espécie de uso impróprio que essas pessoas fizeram da relação com Tiago. Não há indícios de que Tiago mandou-os fazer o que eles vão fazer. E aí, quando eles chegam em Antioquia, eles são pessoas que provocam uma perturbação. Ainda marcando Gálatas com o seu dedo, com a sua mão, você percebe, por favor, que o verso 1 e o verso 2 vão tratar aí de pessoas que chegam até a Antioquia vindas da Judéia, porém, eles não, Lucas não traz o relato, talvez com todos os detalhes, minimizando os conflitos. Devemos lembrar que o livro de Atos é um livro que busca trazer um equilíbrio entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. O milagre
de Pedro é relatado em igual modo de Paulo. Ressurreições, aparições, tudo que vai acontecendo com um, vai acontecendo com outros, milagres operados, as coisas que um faz, o outro também faz. O motivo disso é para que os dois possam ser colocados como de fato são para nós. Igualmente importantes na história da igreja, instrumentos de Deus, vasos de barro, mas vasos de barro usados por Deus. E então o que nós temos aqui, irmãos? Vocês perceberam que Pedro estava relacionando-se muito bem com os gentios, mas chegaram pessoas lá de Tiago. Nós entendemos que a igreja cristã primitiva tinha esses três pilares: Pedro, Tiago, não mais aquele Tiago irmão de João, mas o Tiago irmão de Jesus, Pedro, Tiago, que ganhou grande autoridade, e João. Esses três que assinam embaixo essa carta que vai ser escrita no Concílio de Jerusalém, esses três são muito importantes. Então Pedro vê gente chegando que pode talvez lhe trazer algum embaraço social. E sabe o que acontece? Depois que Pedro cede ao temor social dos da circuncisão, em Gálatas 2:13 diz assim: e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Olha que coisa grave. Pedro estava lá convivendo muito bem com os gentios. É chegado esses da parte de Tiago. E aí, quando eles percebem, quando os outros demais percebem que Pedro assinou com positivo a postura separatista dos judeus e dos gentios, eles também vão atrás de Pedro. E Barnabé também acena positivamente para essa ideia de afastamento, de distância em relação aos gentios. Caramba, olha que importância o papel da liderança. Olha como um movimento apenas de Pedro já move uma centelha de pessoas. O papel da liderança dado por Deus, como a gente encontra, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, verso 17, é um papel muito importante porque os líderes vão dar conta a Deus das suas ovelhas. Nesse momento aqui, Pedro faz com um pequeno movimento, dezenas ou muitas pessoas pelo menos se movem na direção dessa separação. Essa controvérsia então deixa muito claro de que não é pouca coisa para Paulo. Quando ele deve ter visto aquela cena, as pessoas vivenciando aquela relação com Pedro, ele falou assim: poxa, imagine se é capaz de Pedro se enganar dessa forma, então imagine o que isso não vai ser feito se isso não for parado. Então ele mete o pé com Barnabé, vai para Jerusalém, e aí acontece o que nós conhecemos como o Concílio de Jerusalém. Esse é o cenário, esse é o pano de fundo que eu quero te mostrar. O exemplo de Pedro foi rapidamente imitado. Pedro era uma liderança respeitada, e deve ser respeitada mesmo. Viu Jesus, primeiro líder da igreja, colocado diante dos outros como liderança pelo próprio Cristo. Pedro era fundamental em imprimir um padrão, uma imitação. É assim que a liderança cristã deve fazer. Ela imprime um padrão de imitação aceitável para outros. Pedro era um padrão e continua sendo. Paulo então comenta a sua carta aos Gálatas o que estava acontecendo, a ponto de um próprio apóstolo, como Pedro, se deixar persuadir. E aí sim, aí a gente volta para a percepção de Atos capítulo 15, aí Paulo e Barnabé descem até a localidade onde nós encontramos Jerusalém, Judéia e os arredores, e vamos caminhando agora em algumas coisas que são mais pontos de tensão ainda. Pano de fundo entendido, vamos para essa segunda etapa. Agora o que nós temos é a análise que eu gostaria que você fizesse de Pedro, aí no capítulo 2 de Gálatas. A análise que eu gostaria que você percebesse de Pedro é muito interessante. Se você observar o verso 13 e 14, vai dizer assim, Gálatas 2, 13 e 14, e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Verso 12, afinal, na verdade é o verso 12. Quando Pedro, no finalzinho, diz, por fim separou-se temendo os da circuncisão. Pedro teve medo da pressão que receberia daqueles homens da circuncisão, que em Atos capítulo 15 vão dizer que são fariseus, capítulo 15, verso 5. Fariseus estão ali convertidos, pressionando de que a lei de Moisés e a circuncisão sejam guardados.
Pedro então teme. Pedro teme e ele teme por respeito e aprovação. Você imagine que lá no capítulo 11, se não me falha a memória, de Atos, a gente pode dar uma olhada depois, eu só quero conferir com você, mas no capítulo 11, Pedro tem que sair em defesa do Evangelho. Ele havia estado no capítulo 10 com Cornélio, e quando ele chega na Judéia dizendo, um centurião se converteu, ele é fuzilado. Agora é uma situação novamente recorrente, só que uma situação que talvez ele não queira viver novamente. Mas ele acaba cedendo, e ele busca por respeito e aprovação, temendo os da circuncisão. Não eram presbíteros, talvez, não indica que eram lideranças de presbíteros, não indicam que eram pessoas, não eram apóstolos, eram da parte de Tiago, poderiam não ser nem mesmo lideranças, mas é uma preocupação de aceitação, uma preocupação social de aceitação. O que nós estamos vendo aqui é um apóstolo cedendo à pressão de ser aceito por aquela comunidade. Como isso pode acontecer? Nós pensamos aqui. Como você deve estar pensando, mas Pedro viu tanta coisa, Pedro teve a experiência do galo cantando, será que tudo isso não imprimiu um padrão? Irmãos, o temor a Deus é o princípio do saber. Quando nós tememos aos homens, qualquer um de nós que seja, tenha sido o que for, já tenha vivido a experiência que viveu, quando qualquer um de nós passa a temer, esperar a aceitação dos homens, nós abandonamos o Evangelho. Nesse momento, Pedro não rompe com o Evangelho, mas ele envergonha o Evangelho. Ele age de modo indigno ao Evangelho. E aí eu aponto para você que está em casa. Esse ponto aqui é com Pedro, o apóstolo. Eu não consigo me colocar à sombra do que o Senhor fez na vida de Pedro. Que dirá de nós, eu diria? Que dirá de nós diante da aceitação e da vontade de que as pessoas nos respeitem, que tenham por nós apreço? Você que está me ouvindo em casa, por favor, observe esse exemplo e como ser aceito e buscar ser aceito e respeitado pelas pessoas, mesmo da própria igreja, como é o caso. É algo terrível, terrível e terrível. Paulo e Barnabé, então, depois dessa situação, descem e vão caminhar na direção de uma busca sincera pela verdade. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, se você lembrar do capítulo 14 de Atos, vai lembrar que os de Listra, Paulo estava em Listra, quando um homem foi curado. Então os moradores de Listra ficaram loucos, falaram assim, nossa, eles são deuses, e queriam oferecer sacrifícios para a vida de Paulo e Pedro, tratando-os como deuses, como Mercúrio e Júpiter. E imagine, Paulo estava prestes a receber a adoração, e agora ele se confronta com uma situação onde um homem da estatura de Pedro quer ser aceito pela comunidade da sua igreja e cede. E toda vez que nós cedemos, preste atenção, todas as vezes que nós buscarmos ser aceitos pelas pessoas, quer seja da família, quer seja da igreja, quer seja de qualquer tipo de comunidade ou relação social, vamos romper com o Evangelho. Quando buscarmos ser aceitos por pessoas, quando buscarmos ser compreendidos em nossa luta pela milícia evangélica, nós perderemos o Evangelho de vista. Paulo havia recebido quase que a adoração e rejeitado veementemente no capítulo anterior, na situação anterior, e agora se defronta com tal coisa. Paulo havia perdido tudo. Quando ele foi chamado para o ministério entre os gentios, Paulo perdeu toda a sua capacidade de se impor como fariseu. Um fariseu jamais comeria com gentios, ou tampouco comida que os gentios comem. Um fariseu jamais andaria entre eles. Um fariseu jamais entraria em sua casa. O fariseu Paulo sabia o que era o Evangelho. E, portanto, para ele ser fariseu não era grandes coisas, como ele mesmo relata em Filipenses capítulo 3. Esse é um primeiro ponto de tensão. Você quer ser aceito, você vai perder o Evangelho. Você quer ser aplaudido, você vai perder o Evangelho de vista. Você quer que as pessoas te considerem algo, você quer que as pessoas da sua família, da sua igreja, ou de qualquer lugar que seja, de fato te honrem e te respeitem, saiba de uma coisa, quando você buscar isso, é o Evangelho que você perde. O segundo ponto de tensão que eu gostaria de que você visse é que o verso 14 de Gálatas capítulo 2, eu repito, Gálatas 2,14, traz um ponto
clássico de quase tudo que Paulo fala, mas nesse verso 14 ele deixa muito explícito. Dê uma olhada. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nossa! Paulo vai apontar para o segundo ponto de tensão. O primeiro é a não aceitação, para que você não perca o Evangelho. O segundo é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho revela a hipocrisia e a incoerência dos homens. Quando nós apresentamos a verdade do Evangelho, qualquer homem que seja, ele fica patente enquanto hipócrita e enquanto alguém que revela a sua incoerência. Algumas pessoas não sabem que o poder do Evangelho, dentre tantas coisas maravilhosas, é deixar claro o que é verdade e o que é mentira. Às vezes as pessoas falam que são salvas por Jesus Cristo, mas você pede para elas explicar o Evangelho e elas não sabem. Você pergunta para elas se a vida delas se parece com o Evangelho, elas não conseguem fazer uma comparação que seja. Na verdade, são pessoas que não foram salvas, mas apenas e unicamente creram que outras disseram que elas foram salvas. O Evangelho que salva revela a sua hipocrisia. O Evangelho que salva revela que você detesta ser julgado, mas julga. O Evangelho que salva revela que você não gosta que falem mal de você, mas você fala mal. O Evangelho da verdade revela que você quer aceitação, embora ojerize pessoas que queiram ser aceitas ou honradas por outras. O Evangelho revela a nossa hipocrisia. O Evangelho revela que quando a Bíblia diz que nós devemos honrar as pessoas com os lábios e nós a desonramos pelas costas, o Evangelho nos mostra como a nossa boca é suja. O Evangelho revela nossas péssimas e sujas e iníquas obras. Bata no peito, grite bem alto, ore em voz alta como um fariseu. Eu lhe digo uma coisa, se alguém apontar para você e dizer o Evangelho aponta para você e recrimina a sua atitude. Se você for crente salvo, você abaixa a cabeça naquela hora, agradece aquela pessoa e pede ajuda e pede escritura, porque isso é a atitude de quem é salvo por Jesus Cristo. Muito claramente, o que nós temos aqui é muito compreensivo para que você e eu não vamos além do que Paulo não foi. O verso 14 e 15 não tem Paulo invalidando o ministério de Pedro. Ah, você não é apóstolo. Como é que um apóstolo faz isso? Não. O verso 14 não tem Paulo dizendo como é que agora Pedro vai continuar sendo o apóstolo pregador. Como é que ele vai pregar se ele está mentindo? Porque é uma mentira o que ele está fazendo. Tanto é que se você olhar o verso 12, parte final, diz assim, temendo os da circuncisão. Temendo os da circuncisão. Ele teme porque ele sabe qual é a verdade, mas ele preferiu posicionar-se com os da circuncisão. E é nessa questão que eu gostaria que você pudesse perceber. Paulo não está preocupado, ele não está com raiva de Pedro. Paulo não está odiando Pedro. Paulo não está contra Pedro. Paulo está a favor da verdade. Então, quando Paulo entra aqui, ele não está querendo acabar com o ministério de Pedro. Ele não está querendo destruir Pedro. Ele está querendo mostrar para Pedro a verdade. E é isso, ele faz um traço maravilhoso, que ele trabalha com incoerência. Ele fala, Pedro, você não precisa mais disso. Por que eles têm que precisar? E aí ele não diz para Pedro, faça isso. Ele diz, Pedro, você já não faz. Por que agora você está pensando diferente? Ele põe Pedro para pensar. Uma das coisas que a verdade faz é nos colocar para pensar por nós mesmos em termos de consciência. Às vezes, uma das coisas que nós não entendemos é que as pessoas continuam pecando muitas vezes porque nós queremos fazer com que elas façam a coisa certa sem que haja uma mudança interna, uma mudança do coração. Pedro aqui revela a busca por aceitação e sucesso. Eu remeto uma frase clássica de A.W. Tozer. O homem a quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda. Repito, o homem a quem o sucesso exalta e o fracasso abate é carnal ainda. A.W. Tozer, pregador, escritor do século XX. E o que acontece? Algo magnífico acontece. Eu gostaria que você agora pudesse ver a beleza do Evangelho. Após a tensão, sucesso humano e hipocrisia versus Evangelho, após esse confronto, o que nós vamos ter? Bom,
Vá comigo, por favor, até Atos, capítulo 15. Deixando sempre Gálatas por aí, marcado na sua Bíblia. Atos, capítulo 15, vai trazer a continuidade. Paulo não, na sua carta aos Gálatas, que é uma carta possivelmente escrita logo após a sua chegada em Antioquia, tá bom? Você vê que ainda não tem uma resposta de tudo aqui. Se você puder perceber, Atos capítulo 15 vai dizer assim, eu vou seguir do verso 2 em diante para você ver a narrativa toda. Tendo surgido o conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Repare que Paulo não está espalhando discórdia, ele só está dizendo o que Deus anda fazendo. Quando chegaram a Jerusalém, verso 4, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Verso 6. E então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Vendo grande debate, eu quero ressaltar aqui, havendo um quebra-pau sem precedentes, um grande debate eclesiológico na igreja primitiva. Olha o que aconteceu, verso 7. Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Queridos, ouçam isso. O que acontece aqui, como diz John Stott, é que Pedro recupera a visão espiritual. Glória a Deus por isso. Sabe, Pedro aqui tem um discurso trinitário arrasador. Ele começa dizendo aqui no verso 7, lembrando que isso aqui foi após aquele confronto, ele está dizendo aqui no verso 7 que Deus escolheu ele e escolheu se revelar aos gentios. Deu-lhe testemunho. Verso 8. E Deus, verso 8 agora. Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho. Está dizendo que Deus se revela a Pedro, não porque Pedro escolheu isso, mas porque Deus escolheu Pedro. Depois Deus se revela aos gentios pelo Espírito Santo, concedendo-lhes o Espírito Santo. E se os irmãos observarem aí o final do verso 11, é de que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Repare, é um discurso trinitário, o Pai escolhe, Jesus faz a obra completa da graça e o Espírito Santo testifica. A obra completa de Deus, a obra trinitária de Deus, está agora num discurso lindíssimo de Pedro, um discurso evangélico, um discurso bíblico, o discurso de Jesus. A salvação está sendo anunciada ali em meio a um concílio eclesiológico. Em meio a um grande debate, Pedro se levanta não apenas para tomar a palavra, como um líder deve fazer, mas ele levanta-se agora como um líder com a visão recuperada, dizendo: Deus em Cristo no poder do Espírito. Aqui existe algo que vocês vão precisar ver e vão precisar fazer Gálatas e Atos para observar. Repare o final da fala de Pedro, verso 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E dê uma voltinha até o verso 10 também. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Tentar a Deus, pondo jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós. Abre a sua Bíblia comparativamente com Gálatas, por favor. Se você olhar o que Pedro acabou de dizer e o que Paulo disse para Pedro, que é o que eu vou ler para você, o verso 14 e o verso 16.
Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar, colocar um jugo aos gentios a viverem como judeus? E aí vai além, no verso 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Você consegue perceber? Paulo está dizendo para Pedro: Pedro, você está amarrando algo nessas pessoas que nem nós, nem nossos pais fomos capazes de carregar. E aí Pedro chega agora no discurso do Concílio de Jerusalém e fala assim: olha, nós não devemos colocar no pescoço das pessoas nem algo que nós e nossos pais devemos carregar, mas somos justificados pela graça em Jesus Cristo, que é exatamente o que está na Epístola aos Gálatas. A repreensão de Paulo vira o discurso de Pedro. A repreensão paulina, glória a Deus por isso, ela encontra um coração aberto. Quando nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas e o Evangelho é acolhido por alguém salvo, a repreensão daquelas pessoas, recebida por elas, se torna a pregação do outro dia delas. E Pedro recebeu aquela repreensão, duríssima por sinal, mas ele foi sábio para pegar aquela repreensão e transformar no seu próximo sermão. O Senhor está falando conosco essa noite. O Senhor está dizendo para pessoas que muitas vezes fazem coisas pensando que podem ser salvas. Pessoas que gostam muito de falar, mas quando são repreendidas por outras, não conseguem se portar de tal modo a preparar-lhes um coração aberto. O que nós encontramos em Atos capítulo 15, no discurso de Pedro, aqui no Concílio de Jerusalém, é algo quase como: olha, o que eu ouvi de Paulo era verdade, ele estava certo, e agora o que eu vou falar é exatamente aquilo que eu ouvi. Precisamos acolher o Evangelho que repreende, que conserta, que transforma, e que isso muitas vezes, ou algumas pelo menos, vai ser publicamente. Algumas vezes Deus vai escolher nos mostrar nossa incoerência, nossa busca por aceitação, nossa necessidade por bater no peito, falando alto como um fariseu, e nos vai fazer dobrar-se a verdade, talvez da maneira mais difícil de engolir. Eu clamo ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, de que você compreenda que o Evangelho não era de Pedro, não era de Paulo, e nem dos presbíteros. Ninguém era dono dele. É o Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o último ponto que eu gostaria de tratar com você, nesse que é o final do nosso encontro com a palavra. Eu espero que o Senhor esteja ministrando o seu coração. Nesse último ponto, eu gostaria de falar sobre a superioridade do Evangelho, apontando para os argumentos do próprio texto em Atos capítulo 15. A superioridade do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para você é de que quando Paulo chega para Pedro em Gálatas capítulo 2, verso 11, 12, 13, ele não está querendo uma briga pessoal. Ele está querendo ir com a verdade. A busca de Paulo pela verdade torna ele corajoso o suficiente para encarar todos aqueles presbíteros e todos aqueles apóstolos e dizer: olha, a verdade não pode ser aquela. A verdade não pode ser sobre circuncisão. A verdade não pode ser sobre pessoas que fazem coisas para ser salvas. A verdade é a obra consumada de Jesus Cristo. Paulo se enche com a coragem evangélica que Lutero, na Dieta de Worms, também teve que encarar. Aquela mesma que John Hus, na fogueira, teve que encarar. Aquela mesma que Policarpo de Esmina teve que encarar quando esteve diante do governador da cidade, e diante do governador lhe disse: olha, o evangelho é isso. E se você quiser aprender, eu lhe ensino também. É aquela coragem que enche o coração daqueles que encaram como Estevão o apedrejamento. Paulo não estava buscando por Paulo, mas pela verdade evangélica. A verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ela nos encoraja a falar a verdade para a igreja quando a igreja está errada. A falar a verdade para o nosso pastor quando o nosso pastor está fugindo ao Evangelho. Aos nossos pais e familiares quando eles estão fugindo ao Evangelho. Geralmente, pessoas que não são convertidas vão falar assim: você é o dono da verdade. Ou então vão falar assim: agora você está achando que pode nos repreender. Agora você está achando que é alguma coisa. Geralmente, quem bate no peito, se defendendo contra a verdade, com etos,
com status quo, ou com qualquer coisa que você acha que tem, não está conseguindo ser humilde para ouvir. Quem é humilde para ouvir se abaixa e fala, poxa, eu ainda não consigo ver como você, me ajude. Pessoas que não são salvas, não conseguem receber a repreensão como Pedro a recebeu e transformou num discurso para a sua vida. Nesse último e quarto ponto, eu asseguro que o Evangelho é superior a nosso desejo pessoal, por qualquer disputa que seja. Paulo disputava pela verdade, a favor dela e unicamente sobre ela. O segundo ponto, que eu já ressaltei também, é de que o Evangelho não é de alguém, ele não é, as pessoas não são donas do Evangelho, elas não são capazes de serem maiores do que ele. Não tinha para apóstolo, presbítero, líder, fariseu, para Paulo e nem para Barnabé. Inclusive, a abertura da carta aos Gálatas, que foi escrita nesse clima, nos traz essa dimensão. Vá por gentileza, rapidamente, a Gálatas capítulo 1, verso 8. Você vai encontrar em Gálatas capítulo 1, verso 8, a dimensão da tristeza e também da luta de Paulo por mostrar isso. Gálatas capítulo 1, verso 8 traz bem isso. Diz assim o apóstolo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Você está ouvindo isso? Paulo está dizendo o seguinte: se Pedro, João, Tiago, seu pastor ou qualquer pessoa venha pregar um evangelho que seja diferente do evangelho de Jesus Cristo, que seja anátema, que vá para o inferno. Se você se coloca acima do evangelho e não é capaz de ser repreendido por ele, você está indo para o inferno. Você está achando que é maior do que a verdade das verdades, a verdade com V maiúsculo, como diria Francis Schaeffer. O evangelho é maior do que nós, que nos submetamos a ele esta noite. Eu sigo dizendo que o Evangelho, e esse é talvez o ponto último e primaz, Pedro no seu discurso em Atos 15, nós retomamos Atos 15, Pedro vai citar duas vezes que o Evangelho que ele proclama em Atos capítulo 15, verso 8, diz assim: e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Duas vezes a palavra coração é citada. Primeiro dizendo que o testemunho dado no coração daqueles crentes. E segundo, de que esse mesmo coração foi purificado por Deus para responder à fé. Percebe aqui que o coração é a centralidade desse discurso paulino, desse discurso petrino. Nesse ponto, Pedro está dizendo, a religião evangélica é uma religião do coração. E o que é isso? É uma religião que mesmo que você veja alguém de mãos fechadas, ajoelhadas, orando na igreja, mesmo que você veja alguém dando comida aos pobres, alguém pregando e falando eloquentemente coisas sobre a Bíblia, ainda assim tudo isso pode ser uma grande farsa. Porque a religião evangélica, ela se estabelece no coração. A flexão em Atos 15:8 é muito interessante. Diz assim, quando você lê, que conhece os corações, e Deus que conhece os corações, e no original grego está Deus, que é o conhecedor de corações. Não apenas Deus conhece os corações, mas atribui a personalidade e a característica de Deus ser o conhecedor de corações. É como se Deus fosse o grande conhecedor de corações. Deus sabe quando nós estamos orando ou não, quando nós estamos imprimindo padrões às pessoas porque queremos que elas nos vejam como padrões, ao invés de Cristo ou não. Deus vê o coração. Portanto, a religião cristã é uma religião do coração. O núcleo do coração. Jeremias 31:33 vai falar exatamente isso, de que Deus escreveria em nossas mentes e corações a sua lei. Por mais que alguém aparente salvação, é quando ela está diante do Evangelho, e o Evangelho mostra a sua hipocrisia, e ela responde com fé e obediência, abaixa a cabeça e muda. É aí que está de fato alguém que foi convertido. O coração é o núcleo das vontades, das intenções, a sede dos nossos amores. É onde o que nós queremos estar. Indo para os 5 minutos finais, eu te asseguro algumas coisas. A primeira é que a fé é evangélica. A fé cristã, real, profunda e verdadeira, não se estabelece na aceitação dos homens. E nem no olhar daqueles que acreditam que de fato entenderam a verdade e agora são controladores dela.
A fé evangélica eu resumi em algumas frases, eu sintetizei, embora não seja possível fazer tanto com 4 frases, mas o evangelho é amar a Deus, unicamente por Deus, unicamente através de Deus e unicamente para agradecer a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O abandono do pecado é o resultado da rejeição interna ao pecado. Quando nós abandonamos o pecado, é porque internamente ele foi rejeitado por nós pelo poder do Espírito Santo. Nenhuma atitude ética comportamental vai conseguir tirar o pecado da nossa vista como vontade. Apenas uma obra milagrosa do poder de Deus pode fazer isso. A circuncisão ou qualquer outra coisa, e um monte de coisas que nós já vimos, desde, eu me lembro, minha avó, coitada, botando um copo de água em cima da televisão e orando e bebendo aquele copo de água. Lençóis, lenços mágicos, a segunda da oração forte, a quinta do não sei o que, e todos aqueles nomes que nós gostamos de dar para encher de poder as nossas reuniões. Ou mesmo alguém que fala assim, se eu orar mais alto, Deus ouve. Não. O resultado claro e objetivo é de que o Evangelho muda o nosso coração e respondemos com obediência quando alguém nos aponta nossas incoerências. Eu conheço pessoas que estão indo para o inferno porque acreditam que aquelas que os repreendem são aquelas que se acham demais e, portanto, a repreensão jamais lhes é, de fato, positiva, porque estão sempre dispostos a bater no peito como fariseus. Você que me ouve, abandone o seu farisaísmo. Vá até uma pessoa cristã piedosa e pergunte de fato sobre o que ela vê em você. Que o Senhor tenha misericórdia da sua arrogância essa noite e que você possa ser salvo pelo único Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe qual é o resultado disso? É o que nós vamos ler em Atos 15, 12. Sabe o que aconteceu com aquele caloroso debate depois da pregação do Evangelho? Você sabe o que aconteceu? Você já está lendo aí o verso 12. Sabe o que aconteceu depois que Pedro prega e fala o seguinte: vamos parar de tentar a Deus querendo fazer com que as pessoas sejam salvas por coisas que fazem ou demonstram fazer. O Evangelho é a obra completa de Jesus Cristo no poder do Espírito, de um Deus que escolhe salvar pessoas porque elas não conseguem ser salvas e não conseguem escolher a Deus. Verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Que toda a boca se cale, que todo joelho se dobre e que toda a língua confesse que Jesus Cristo, o Senhor do Evangelho, é Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo para você e para mim mesmo essa noite, de que o Evangelho é o único capaz de calar o nosso coração quando ele se debate em justiça própria. O Evangelho é o único capaz de silenciar as nossas reclamações e nos dar um coração agradecido para apreciarmos como eles a obra de Deus em silêncio e observando o que o Senhor tinha feito na vida daquelas pessoas e através delas. É o Evangelho o único que salva. Se você quer que alguém seja salvo essa noite, pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Não tema a reação de pessoas, parentes, familiares ou quem quer que seja. Pregue o Evangelho. Se essa pessoa acatar o Evangelho vai transformá-la a poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você crer em Jesus Cristo e que a obra dele é suficiente, o seu coração será transformado. E sabe o que vai acontecer? Você vai obedecer. Você vai ouvir gente mais nova que você dizendo sobre a verdade. Você vai falar, glória a Deus pela verdade. Você vai se submeter àqueles que você jamais se submeteria. Você vai acatar aqueles que você jamais acataria. Você vai abaixar a cabeça e dizer, é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Que essa noite o Evangelho de Jesus Cristo renove o seu coração e que você possa estar desejoso por pregar a verdade, falar da verdade, mas principalmente se submeter à verdade. Que o Senhor te abençoe, te guarde e após essa oração que você possa se reunir em sua casa com aqueles que estão entre vocês, confessar os pecados, falar do seu coração
e, se necessário, eu espero, pregue mais uma vez o Evangelho de salvação para eles e para você mesmo. Precisamos do Evangelho.